Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com o texto narrativo, tá? Hoje vamos fazer a revisão da narrativa, tá? Lembrando que narrar é o contar, tá? Então, os verbos no passado vai se contar uma história. Essa história, ela tem os envolvidos, né? Os envolvidos, que são os personagens, né? Aí, dentre esses personagens, tem aquele personagem principal, ou às vezes mais de um personagem principal. Depois vem os secundários, que são aqueles que têm uma participação menor na história, né? Aí, essa história, ela se passa num determinado tempo, tá? Esse tempo pode ser o tempo cronológico, que é o tempo real, por exemplo, hoje, no dia 25, no verão, no inverno. Esse é o tempo cronológico, que é um tempo real, tá? É um tempo relógio. E aparece também, às vezes, ou pode aparecer, o tempo psicológico, que são aquelas lembranças, tá? Que aparece, às vezes na história, você volta ao tempo, então vai para um tempo futuro. Veja que não é um tempo real, é um tempo psicológico, certo? Essa história, ela acontece num determinado espaço, né, no lugar. Então, você estava onde quando aconteceu a história? Os personagens estão aonde? Onde eles vivenciam essa história? É o espaço. Esse espaço também tem o espaço real, que é onde acontece a história, no campo, na floresta, em casa, na cidade, ou o espaço psicológico, uma lembrança. Então, o seu personagem chega a um determinado lugar e olha e começa a lembrar, no meu tempo de criança, esse lugar. E ele, na lembrança dele, vem aquele lugar, não é? Como ele imagina, como em épocas passadas. Então, essa imaginação é o espaço psicológico. Você ainda, dentro dessa história, existe uma maneira, uma posição de contar. Essa posição é o narrador. Esse narrador pode ser de dois tipos. Pode ser o narrador personagem, é aquele que os verbos e os pronomes é em primeira pessoa, tá? Que é o narrador personagem. Então, tem sempre o eu, o me, não é? Os verbos também em primeira pessoa. O nós, que é a primeira pessoa, nós é você e mais alguém, né? O eu e mais alguém. Ou, nesse caso, é o narrador personagem, ele faz parte da história. Ou então, essa história pode ser contada por um narrador observador. Ou seja, esse narrador observador, ele observa os fatos e conta a história. Então, ele conta tudo, mas observando de fora o que os personagens fazem, o que acontece, mas ele contando de fora. Então, veja esses elementos, ó, personagem, tempo, espaço e narrador, né? E aí tem que ter o enredo. O enredo é toda a história. Então, esse enredo, ele entra... são os fatos, né? Então, esses fatos, quando acontecem, que é logo no comecinho, é a apresentação. Então, você vai contar uma história, aí você começa ou por um espaço, um determinado lugar na história, ou então por uma personagem, um destaque maior. Aí você conta. Essa apresentação para se entender, não é o que vai ser contado na história. Quando você faz essa apresentação da história, aí acontece alguma coisa nova, um fato novo, que é chamado aí uma complicação, não é?
Quando acontece uma complicação, surge um fato novo, aí vem essa complicação. Aí, dependendo do tipo de história, se é policial, se é de ficção, tá? Aconteceu esse fato novo e aí vem o conflito da história. Aí você conta esse conflito e nesse conflito tem aquele momento de maior tensão, que é chamado o clímax. O clímax, às vezes, quando você está assistindo a um filme, aquele momento que aconteceu aquele fato, aquele pior, aquele personagem que você vai acompanhando, de repente aconteceu algo assim inesperado e complicado com aquele personagem. Então, é o clímax, é aquele momento de maior tensão. Aí vai-se para o final da história, não é? Que é o desfecho. Aí você vai escrever ou ler a história como os fatos terminaram, tá certo? Então esse enredo ele vem uma apresentação, depois vem uma complicação, que é um fato novo. Nessa complicação mostra todo o conflito da história. Depois vem o clímax, que é aquele momento de maior tensão, e por último o desfecho ou conclusão. Então os elementos da narrativa são esses 5: o enredo, o personagem, o tempo, o espaço e o narrador. E o narrar é o contar, não é? É o contar. Narrar é contar, tá? Esse contar pode ser uma história real ou fictícia, tá? Sendo fictícia, é chamado literário. Por que literário? Porque foi criado. Ali, o autor, quando é literário, é carregado de emoção, de sentimento, de recursos estilísticos, que são as figuras de linguagem. Então, quando ele coloca muita emoção, muito sentimento, por isso que a leitura é um dos maiores divertimentos, porque tem muitos recursos assim que leva a refletir, você se diverte mesmo com a leitura. Então, é o texto literário. Mas a narrativa, ela também pode ser real. No caso da narrativa real, ele é um texto tipo uma notícia jornalística. Ali o narrador, ele conta o que aconteceu, mas ele sendo fiel aos acontecimentos. Então, os personagens ali são reais, não é? O lugar também, entendeu? Então, a história aconteceu de fato. Nesse caso, a narrativa tem todos os elementos, não é? O tempo, o espaço, tem todos os elementos, mas ela é uma história real, tá bom? E a narrativa irreal é a fictícia, é a literária, tá? Mas isso aí é o contar. Quando você vai escrever, aí você já tem aquela história em mente. Aí quando você vai escrevendo, aí vai acontecendo fatos novos e você vai escrevendo. Então, começa com uma apresentação dos fatos, pode ser o lugar, um personagem. Então, o começo depende de você, como você queira. Depois acontece um fato novo, que é a complicação. E aí, nessa complicação, onde há todo o conflito da história, acontece o clímax, que é aquele momento terrível, não é? De maior tensão. E aí se encaminha para o final, que é a conclusão, tá certo? Então, texto narrativo é isso. É só você pensar numa introdução, que é a apresentação dos fatos, numa complicação, o conflito, o clímax e o desfecho. Tudo certo? Então vamos para frente. Então veja, na narrativa o texto deverá obrigatoriamente ser caracterizado como uma narrativa. Ora, tem que ser contado, não é? É um fato
narrado, contado, não é? E conter os elementos que devem estar presentes em uma narrativa. Os elementos são esses 5 que eu já falei: a história propriamente dita, que é o enredo, personagens, tem aquele personagem que tem um destaque maior, tem outros já com um destaque menor, que são os secundários, acontece num determinado tempo, não é? Um lugar. E o narrador, que você escolhe o tipo, ele pode ser personagem ou narrador observador. O narrador observador você só observa os fatos e narra. Não pode ter primeira pessoa, tá? Os verbos são em terceira pessoa, tá bom? É sempre ele, ela, eles, sempre o verbo nessas pessoas, o observador. Já o narrador personagem é o eu, é o me, tá bom? Aí vem apresentar a estrutura textual do gênero narrativo. E a estrutura é o enredo, não é? A estrutura é você apresentar primeiro uma apresentação, apresenta um personagem, o lugar, enfim. O começo você escolhe. Aí depois acontece um fato novo, que é a apresentação. Aí você vai escrever todo o conflito da história. Nesse conflito vem o clímax, aí vai-se para o desfecho. Aí vem caracterização da narrativa. O texto narrativo é a apresentação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios, tendo por base alguns elementos centrais, certo? Então, a história ela é fictícia quando ela é inventada. Aqui você pode criar personagem, lugar, tá certo? E na história real é o exemplo de uma notícia, por exemplo. Um relato pessoal também é um texto narrativo. De repente você quer narrar as memórias de alguém, tá? Então é um relato pessoal. Aí são os fatos reais também, tá certo? Ora, muito embora alguns relatos viraram obra literária porque publicaram e é diferente, mas o relato pessoal mesmo, se eu vou fazer, por exemplo, da sua vida, o relato da sua vida, então o seu nome é real, o tempo é real, tá bom? Então, no texto real pode ser o relato pessoal ou a notícia jornalística. Já o fictício é o da imaginação, é de acordo com o autor. Então, inventa a história, o começo, o meio e o fim, não é? Que é a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, de acordo com a intenção do artista, de acordo com a ideia, com a criatividade. Tá bom? Aí vem elementos presentes na narrativa. Muito bem. Então, são 5 os elementos. Olha aqui, ó. O narrador, os personagens, o espaço, que é o lugar, o tempo, que é a época da história, e o enredo. O enredo é a própria história, não é? É a sequência de acontecimentos que montam a história. Aí o enredo é organizado, como eu já falei, numa apresentação, depois acontece um fato novo, aí começa a complicar a história, aí nessa complicação é o conflito e vem o clímax. E por último, o desfecho. Esse tempo caracteriza o desencadear dos fatos. Então, quando acontece um fato, acontece num determinado tempo, momento. Então, esse é o tempo, tá certo? O espaço é o local onde acontecem os fatos, onde os personagens se movimentam. Ora, toda a história acontece num determinado lugar, né? Assim, o lugar não está explícito, mas se imagina que é dia, que é noite, não é? E que estão em um determinado local, né? Aí os personagens são os seres, né? Vivencia a história, dando-lhe vida e atraindo o interesse do leitor.
Então, os personagens, eles vivem a história, né? Então, quanto mais criativa a sua história, seus personagens, mais os leitores vão gostar, né, de ler o texto. E o narrador é a voz que narra os acontecimentos, né? É um ser fictício. Então, se narra um fato de duas maneiras. Ou você escolhe o narrador do tipo personagem, ou o narrador do tipo observador. Sendo personagem, os verbos e os pronomes em primeira pessoa, não é? Sendo narrador observador, os verbos e os pronomes em terceira pessoa, ele ou ela. Tá certo? Então, aqui são os elementos da narrativa. Vou passar mais. Aí vem tipo de narrador. Eu já falei, só que aqui está discriminado, né? Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Eu não falei do narrador onisciente, mas eu vou falar agora. Então, o narrador personagem, como eu já falei, não é? É em primeira pessoa. Primeira pessoa é o eu, é o nós, os verbos todos em primeira, tá certo? É o narrador personagem. E que participa da história. Então, narra em primeira pessoa e o narrador participa da história. O narrador observador é em terceira pessoa, que apenas narra o que vê. Ou seja, o narrador personagem, ele sabe toda a história, né? Ele observa e conta, né? Por isso que ele é observador, tá? Ele observa e conta, tá? Agora, o narrador onisciente, ele é também um narrador observador, tá? Também em terceira pessoa, que tem total conhecimento de personagens e fatos. Só que esse onisciente, ele é mais profundo, ou seja, uma personagem, ele conhece essa personagem mais do que ela própria. Então, quando ele vai narrar a história, ele já sabe qual a intenção dela, da personagem. Ele já sabe a crítica que esse personagem vai fazer, o que ele acha de um fato. Então, ele sabe mais do personagem do que o próprio personagem, tá certo? De repente é uma criança, então ele descreve assim, ele escreve todo o pensamento dela. Eu acho que até mesmo sabe mais do que a própria personagem, porque ele é bem profundo, tá? Esse onisciente. Ele conhece o narrador, com mais profundeza, assim. Ele vai nos sentimentos mais profundos. Então, qual a intenção do personagem? Então, ele tem, assim, um total conhecimento. Então, por isso que ele é onisciente. Porque o observador, ele observa e conta os fatos que aconteceram, ele conta. Só que o onisciente, ele conhece a personagem assim, do mundo interior. Não é só uma personagem alta, bonita. Não. Ele conhece por dentro se ela é maldosa, se ela é inteligente, o que é a personagem no seu interior, assim, o pensamento dela. Por isso que é onisciente. Aí vamos agora os tipos de personagem. Então, os personagens são de dois tipos. Então, tem o protagonista, o antagonista e os personagens secundários, tá bom? O protagonista é o personagem principal da obra. Ele pode ter qualidades muito elevadas, pode ser forte ou virtuoso, ou inteligente ou corajoso, ao extremo. Ele é o herói. Então, o narrador protagonista, ele é aquele personagem que luta, que é forte, que vence, que é virtuoso, ou seja, ele é bondoso, ele age dentro de um bom caráter, tá? Ele também é astuto, inteligente, tá? Então, esse é o protagonista. O antagonista
é o personagem que se contrapõe ao protagonista, ou seja, ele é o vilão, tá? O antagonista. Ele representa uma ameaça, um obstáculo, uma dificuldade, um impedimento ao que o protagonista deseja alcançar. Ele é o vilão. Então, o antagonista é sempre do mal, provoca, atrapalha, tá? Faz ameaça, é o antagonista. E os personagens secundários são os personagens menos, uma participação menor na história, tá? Ele está em segundo plano e sua função é enriquecer a história, não a si mesmo. Então, o destaque do personagem aqui não é do secundário, o destaque está no protagonista, também no antagonista. E os personagens secundários, não, eles têm uma participação menor na história, certo? Vamos ver mais. Aí, tipo de espaço. Existe o espaço físico e o espaço psicológico. O espaço físico é aquele que caracteriza o enredo. Ele compõe o âmbito autêntico, o qual é utilizado como a cena onde se desenrolam as atuações dos personagens ou a paisagem na qual eles se movimentam. Ou seja, é o espaço físico, né? A paisagem é a floresta, é a casa, é a cidade, é o espaço físico. Isso aí, tá? É o espaço onde acontecem os fatos, aquele espaço normal, autêntico, real, tá certo? O espaço psicológico é diferente. É aquele que retrata a vivência subjetiva dos personagens. Ele é definido como a esfera interna dos seres fictícios. Ele abrange as experiências, os pensamentos e as emoções dessas criaturas. Ou seja, então tem o personagem, então ele chega num determinado local e ele começa a observar e vem uma lembrança. Aí ele diz, na minha infância, esse espaço era mais assim, e vai contando a lembrança. Então é um espaço psicológico, porque o espaço existe, mas na cabeça dele, tá? Na reflexão dele. Porque o espaço físico mesmo é o real, tá bom? Que é o físico. E esse aqui é o psicológico. É o que ele está imaginando, tá bom? Vamos ver mais. Aí tem tipos de tempo. O tempo pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico. O tempo cronológico já ajuda, cronologia, relógio, né? É o tempo real, é o tempo da natureza, dividido em dias, semanas, estações do ano, tá? Esse tempo é denominado como tempo externo, justamente por estar à parte dos personagens, por ser externo a eles. Ou seja, quando acontece a história, aconteceu no dia tal, né? Aconteceu na época tal, no inverno, no verão, tá bom? É o tempo cronológico, é o tempo real, é o tempo relógio, porque cronologia é relógio. Agora, o tempo psicológico é o tempo individual, ligado às lembranças, aos sentimentos interiores, vivido pelos personagens e intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. É um tempo interno. Esse intrínseco é interior, tá? Então, é aquele tempo, é aquela lembrança, tá bom? É o tempo individual, é o tempo que diz respeito somente à personagem, aos sentimentos interiores vividos. Então, se fala de um tempo, de uma lembrança, está contando, é um tempo, mas é um tempo psicológico, porque é aquela lembrança, tá certo? É diferente do tempo cronológico. Cronológico é no dia tal, no ano tal, no verão, no inverno, tá? O cronológico é isso aqui, ó, dias, semanas, estações e ano. Esse aqui não, é uma lembrança, tá bom? É uma lembrança, é o que está intrínseco. Intrínseco é o interior, tá bom? Então, ele lembra de alguma coisa, de uma época passada. Então, esse é o tempo psicológico. O enredo. O enredo é a própria história, não é? O enredo é a sucessão de acontecimentos da narrativa. Ele é construído
obedecendo às leis da casualidade e temporalidade. Isto é, cada fato da história tem uma causa que desencadeia novos fatos, ou seja, em tempos práticos, um fato anterior causa o que vem depois. Ora, ele está contando o fato, apresentou. Para você continuar a história, tem que acontecer um fato novo. Então, esse fato é o que desencadeia todo o enredo, não é? Toda a história. Aí, nessa história, vem o conflito, e nesse conflito vem aquele causa maior, não é? Que é o clímax, né? Aquela tensão maior. O enredo é o esqueleto da narrativa, a sua base. Se não há enredo, não há narrador, não há personagem, não há tempo e nem espaço. É com base no enredo, portanto, que os demais elementos que compõem a narrativa vão se formando e se relacionando para a construção de um texto coerente e lógico. Ora, para construir um bom enredo, tem que envolver o personagem, o narrador, né? O tempo. Então, todos os elementos estão aqui no enredo. Tá certo? Vê se tem mais. Aí vem a estrutura do texto do gênero narrativo. Como eu disse, a sua história tem que ter primeiro uma apresentação, pode ser do lugar, pode ser de uma personagem. Aí acontece um fato novo, que é uma complicação. Aí vem todo um conflito aqui e aí você tem que mostrar o clímax, que é aquele momento de maior tensão. Então, de repente, o personagem leva um tiro, ou cai no abismo, ou acontece um incêndio, ele desaparece. Então, é o clímax, é o momento de maior tensão. E aí vem o desfecho. Aí vai ver, ele reapareceu, ele conseguiu sobreviver, e assim vai, é o desfecho. Vê se tem mais. A apresentação é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que as ações se desenvolvem. Então você escolhe, tá? Ou o tempo, o lugar, ou o personagem. A apresentação também é chamada introdução. É nela ocorre a apresentação dos personagens situados no tempo e no espaço. Tem que mostrar alguma coisa para iniciar a história, não é? É a apresentação. Aí a complicação é a parte do texto em que se inicia a ação. Por algum motivo acontece alguma coisa, ou algum personagem toma uma atitude que dá origem à transformação do estado inicial. Na complicação é apresentado o conflito, né, que é aquele momento de maior tensão. O problema a ser resolvido pelos personagens. E as ações se desenvolvem até chegar ao clímax, que é aquele momento de maior tensão. O clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, grave, perigoso, de crise, tornando inevitável o desfecho. Ora, se o homem desapareceu, o personagem desapareceu, no final, vai dar o final de acordo com esse desaparecimento, não é? Ou ele reaparece, ou ele morreu, enfim, mas o final é de acordo com o clímax. O desfecho é a solução do conflito, produzido pelas ações dos personagens, restabelecendo o equilíbrio da história. O desfecho é o desenlace, ou conclusão. É a parte final da história, tá? Então, no desfecho, é o final, de acordo com o clímax, de acordo com o conflito, e tudo vai sim fazer o desfecho. Aí, esta revisão de narrativa apresenta o conteúdo comum ensinado em sala de aula e no aula, tanto para a narrativa policial quanto a narrativa de ficção científica, ou seja, a narrativa mesmo que nós já trabalhamos, não é? Então, a narrativa, texto narrativo, então, é isso. Pode ser do tipo policial, do tipo de ficção científica, ou até mesmo aquela notícia que trabalhamos também, não é? Que é a notícia é o texto real, a narrativa real. Bom, que acabou. Então, entenderam direitinho aí o texto narrativo? É simples, não é? Revendo só os elementos: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. E daí é somente a sua criatividade. E aí pode escrever, né, de acordo com os critérios que está
que são estabelecidos lá no pedido da narrativa. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.